T. Lucas 1, a partir do verso 5, acompanhe aqui, se tiver sem Bíblia no telão. O texto vai mostrar assim para nós. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Preste bem atenção nesse momento aqui. Estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Diga comigo assim, escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Senhor, essa é a tua palavra. Nós precisamos da tua revelação, da tua direção, da tua visão clara sobre nós nessa manhã. Nós abrimos todos os nossos corações agora, para que o Senhor ministre em nós, e saiamos daqui transformados, edificados, mexidos por Ti, inconformados conosco mesmo, Pai, para que possamos crescer ainda mais em Ti, em nome de Jesus, amém. Amados, quando eu li esse texto, e como um pregador, numa linha que a gente exerce ali da hermenêutica, desenvolvendo o texto, aprofundando, Deus me leva a uma passagem não comum, mas em Amós 3,7. E olha o que está escrito, não precisa abrir, Amós 3,7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E casando esses dois textos que nós lemos, eu comecei a perceber de que Deus, Ele tem sim projetos para o seu povo, Ele tem ações e obras para a sua igreja, para os seus filhos desenvolverem, serem os braços, extensões desse Deus glorioso, aonde o próprio Cristo vai dizer em Atos: sejam minhas testemunhas, na Judéia, e em todos os lugares que vocês andarem, até os confins da terra. Então a visão de Deus é uma visão muito clara, em que Ele levanta o seu povo, tanto Israel, sua nação, como a igreja, o seu povo, aquele que vai dar continuidade a isso que aconteceu na antiga aliança, ou no jardim, ou durante os tempos que Deus governou e levantou os seus profetas. Mas antes de Deus dar essas funções, Deus se revela, ou Deus revela. Deus, antes de colocar um bastão na sua mão, antes de Deus falar assim, vai lá e faça isso, isso e isso, vai lá e execute a minha obra, Deus revela que obra é essa. Deus dá uma direção para os seus filhos. Deus não deixa você no escuro, como alguns dizem equivocadamente o que é fé. Fé é um salto no escuro, mentira. Fé é quando você coloca o pé, Deus coloca o chão, a mão. Porque nós não caminhamos nesse solo aqui simplesmente, mas nós lembramos do salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para
o meu caminho, os meus caminhos. Então a igreja não caminha no escuro. Aliás, a igreja é sal e luz. E por onde ela andar, os lugares terão que ser impactados e transformados pela igreja, não. Pelo poder de Deus, pela palavra de Deus que está dentro da igreja. Então, antes das ações, Deus tem uma revelação. Então Deus me trouxe ao coração, a revelação ou a palavra de Deus, ela precede a ação. É isso que está em Amós. Revelação precede movimento, irmãos. Se Deus revela, Deus traz uma direção. Deus não falou assim com Moisés na sarça. Foi ali que começou. Ah, mas e a vasilha que tinha só um pouquinho de azeite? Pois é, mas aconteceu lá. Deus trouxe uma palavra lá dentro, não vai faltar azeite na botija, mas primeiro eu tenho um recado de Deus, faz o bolo, entrega para mim, e você estará fazendo para o profeta, é como se estivesse fazendo para o próprio Deus naquele lugar, e porque você faz para Deus, você faz de todo o coração, aquele pouquinho de azeite começou a jorrar em vasilhas vazias. Então Deus traz um recado antes, Deus traz uma revelação, Deus traz uma palavra, e nós precisamos disso, uma palavra, para entrarmos em ação. Tem muita gente que vai na ação, ou nas ações, sem uma palavra, e aí cai, mas continua agindo, e tem gente que continua agindo, e Deus falou assim: filho, não era para você fazer isso, não era desse jeito, e tem gente que cai várias vezes, e ainda que a cabeça esteja aberta, ainda não aprendeu. Está falando. Mas eu vou orar, irmãos, para ele não se machucar mais, diga amém. E para ele também nunca mais jogar bola, no nome de Jesus. Irmãos, a revelação, ela precede o serviço. Pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a obra de Deus. É claro, quando você vê muita gente, aliás, você vê pouca gente fazendo muitas coisas na igreja, é porque tem muita gente que não está fazendo nada. Você vê uma família, os mesmos trabalham, mas sempre os mesmos, porque tem um povo dentro da família só sentar. Já viu família que está todo mundo assim, preparando mesa, os pratos, os talheres, e tem sempre um povo que está assim, ó, que hora que sai a comida? Que hora? Tá pronto, velha? Olha, mas dá vontade, não é verdade? Que educação é essa, meu filho? A gente chega na minha mãe, chega na minha sogra, às vezes já está até pronto, mas a gente chega lá e começa, bota aqui, talher aqui, vem aqui, minha sogra, que bênção. Às vezes nós entramos nos serviços sem a palavra. Revelação precede obra. E por que eu estou te falando isso? Porque essa semana Deus falou no meu coração, mais uma vez. E Ele falou claramente isso: meu filho, você está entrando, muitas vezes, nas ações. Eu preciso que você entenda a minha palavra, para depois você agir. Eu estava em crise um dia dessa semana, e já era tarde da noite já, e eu orando e falando com Deus, eu falei assim: Deus, por que eu estou nessa crise sobre esse assunto? Fala comigo. E de repente meu celular chega uma mensagem, era meu pai: meu filho, estou orando por você agora. Eu falei assim: pai, eu não sou de fazer isso, mas eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a conversar com meu pai e meus irmãos, foi coisa assim, não é normal isso, pelo horário, ele está em outra nação. E ele falou assim: o que está aí no seu coração? Eu falei assim: isso. Daí ele falou assim: eu vou orar hoje. Olha isso, gente, meu pai é incrível. Eu vou orar hoje, Deus vai me dar uma palavra nessa madrugada, e amanhã de manhã eu vou te mandar uma mensagem. Eu falei: Deus, fala com teu servo, porque eu não estou te entendendo. E aí quando eu estou acordando no meu devocional, plim, estou orando por você, ela era às 5 da manhã lá. Ele assim: eu estou orando por você agora, e Deus me trouxe isso aqui. Você vai ficar em silêncio agora, porque Deus vai começar a falar. Ah, irmãos, eu levantei daquele sofá, irmãos, igual um foguete, porque nós às vezes queremos fazer, mas não queremos buscar o Deus que fala primeiro.
E é uma crise muitas vezes para nós, porque Deus fica em silêncio, ou Deus está em silêncio em alguns momentos, e a gente entra em guerra com Deus. Por que não acontece? Eu leio a Bíblia, já aconteceu isso com você? Você lê a Bíblia e John Piper fala uma frase que deixa a gente mais em crise ainda. Não diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. É uma crise, mas a Bíblia está aberta, a gente lê, a gente jejua, a gente ora, a gente declara, mas Senhor, não estou entendendo, Senhor, não estou percebendo isso, Senhor, fala comigo. Eu leio 10 capítulos, já cheguei a ler 10 capítulos e nada. O que está acontecendo, Senhor? Aí o homem lá lê uma frase de um versículo, Deus falou, assim, louvado seja Deus, fala então que o teu servo ouve. Acontece isso, irmãos. Ou é só comigo? Mas alguém acontece isso aqui? Ele faz assim com a sua mão? Amém. Porque aí a gente pensa que é só com a gente. Então Deus ministrou isso ao meu coração. Meu filho, fica em silêncio, porque Deus vai falar. Diante do silêncio de Deus, esse texto mostra para nós que você conhece um pouco da história. Deus, ele vai ficar sem levantar profetas durante 400 anos. E é o período interbíblico, intertestamentário. Ou seja, de Malaquias até Mateus, algumas Bíblias têm 4 folhas em branco, algumas antigas Bíblias têm 4 folhas, representando cada folha 100 anos. E diante desse trabalhar de Deus, há uma crise na terra. Os persas, romanos, eles estão vindo com força. E nós sabemos que os romanos prevalecem, e os romanos vão ser aquele governo durante muitos anos. E justamente no tempo em que Cristo vem, como João Batista vem. E a grande questão é, um período de silêncio profético. Se Deus estava falando na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, houve momentos que a Bíblia vai dizer que as visões eram menos frequentes no tempo que Samuel nasce. O caos foi instalado. Você imagina 400 anos sem Deus levantar um profeta. Como é que a terra viveu? Como é que os cristãos, como é que o povo de Deus, aqueles que tinham temor a Deus, vivenciaram? Como foi isso? A gente não sabe, a gente tem uma ideia, a gente lê história. Mas na pele, irmãos, no coração, só eles souberam. É diante desse quadro que Deus vem e começa a trazer as profecias da Antiga Aliança e começa a se cumprir agora algumas profecias. E a primeira delas vai ser esse quadro aqui, que vem na família de sacerdotes. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque o trabalhar de Deus, ele começa de um jeito, e ele pode desenvolver você, e você poderá terminar exercendo até outras funções. É só você entrar no crivo de Deus, é só você entrar no espaço de Deus, é só você entrar na verdade de Deus. Talvez, ao olharmos para essa passagem, começamos a perguntar, por que o silêncio profético? Por que Deus fica em silêncio? Por que a gente não consegue entender isso? E Deus me trouxe alguns pontos. Em primeiro lugar, precisamos entender que mesmo diante de um silêncio profético, a divindade de Deus não pode ser abortada. Deus, se você está entendendo que Ele está em silêncio com você, entenda algo muito maior. Deus, ou a sua mensagem, ou a sua divindade, a sua glória, o seu poderio, a sua majestade, o seu nome que é acima de todo nome, não pode ser abortado. Não pode. Deus é eterno. Base bíblica, Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. O desejo de Deus nunca foi destruição. Guarde isso. Ah, porque Deus é um Deus irado. Ah, porque Deus é um Deus raivoso. Ah, porque Deus é um Deus exterminador. Não. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da orgia, pecado, prostituição, orgulho, soberba. Foi avisado várias vezes. Inclusive pessoas da família de Abraão quiseram ir para lá. Mas Deus não é um Deus destruidor, irmãos. Deus é um Deus de graça, de verdade, de bondade. A Bíblia diz em Salmo 23 que a misericórdia e a bondade do Senhor nos perseguirão.
Então eu creio num Deus que persegue os seus filhos, como diz Deuteronômio no finalzinho lá, em que aqueles que obedecem a sua palavra, os seus mandamentos e preceitos, as bênçãos vão perseguir. Mas por que tem tanta maldição na terra? Desobediência, dar as costas para Deus, olhar para Deus e dizer assim: não, Deus, eu não consigo enxergar isso, eu não consigo viver isso, eu não quero te obedecer. Então você dá as costas para Ele, e você vai viver a sua vida. E aí pode ser que em algum momento você venha parar num lugar muito esquisito, como um chiqueiro, porque nós fazemos nossas opções. O povo, irmãos, não recebia uma palavra de Deus 400 anos. As últimas expressões de Malaquias vão impactar nossas vidas, porque eu quero até ler esse texto, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, quiser colocar para mim, eu não mandei esse texto, Malaquias 4, versos 5 e 6, vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará o coração dos pais voltarem para os filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. Então há uma palavra de Deus muito clara, lá em Malaquias, que são os últimos versículos proféticos. Houve uma promessa, houve um decreto bíblico, de que virá aquele, e se esse não viesse, Deus castigaria a terra com maldição. Então Deus está trabalhando com algo que antecederia a vinda de João Batista: revelação, palavra. Eu vou enviar alguém, se eu não enviar, já era. Se eu não enviar o Cristo, já era, tem que vir. Então nós temos que agarrar a palavra primeiro. Então a palavra de Deus não pode ser o quê? Abortada. A divindade não pode ser abortada. A grande questão é, o que Deus falou, eu começo a enxergar isso no tempo? Talvez não. Mas a palavra não muda. Quando Deus fala algo, eu não começo a perceber e a palpar essas promessas sendo executadas, como meu coração reage? Eu posso dizer que Deus está em silêncio, mas se Deus falou, se Deus declarou, eu vou pensar e andar nesse período que não aconteceu, não acontece esses milagres, essas promessas, eu ando no Deus que falou uma palavra. Você está entendendo aqui? Às vezes nós queremos andar na fase que a resposta não chega, que o milagre não acontece, que a cabeça fica aberta, que a provisão não chega. Então nós estamos caminhando o quê? Nas circunstâncias, nos momentos. Mas Senhor, o Senhor disse que eu seria pai, Sara seria mãe, já está se passando tantos anos, já quase são 25 anos, Senhor, cadê o ventre? Deus aparece assim: daqui a um ano, você vai estar segurando o Isaac. Não era Agar, não era para ser Ismael, mas eu não vou matar, não vou ferir, mas haverá uma guerra no futuro. Você não me ouviu, Abraão, mas eu vou manter minha palavra. Sara vai segurar um filho. Eu quero declarar nessa manhã aqui, em nome de Jesus, quando Deus fala, nada pode abortar a palavra e as sentenças e os decretos de Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, Ele não se arrepende, Ele é Deus. E quando Deus ordena, a bênção chega. Ela chega. A crise, irmãos, com lideranças nesse tempo, envolvia uma tradição morta, interessados nos lucros, e transformar a casa de Deus no covil de salteadores. Aí você vai começando a perceber que não era, na verdade, um Deus que esqueceu do povo, é um povo que esqueceu de Deus. Transforma a casa de Deus em um lugar de lucro, em um lugar de barganha, de venda de animais machucados e feridos, enganando o povo e tentando enganar uma adoração fake a Deus, ou produzindo uma adoração fake a Deus. Herodes o Grande, nós temos, se não me falha a memória, são 6 Herodes na história. Esse aqui, irmãos, como diz o pastor Hernandes, que eu gosto muito, ele diz assim: rei tirano, amante do poder, que não hesitava em matar qualquer concorrente do trono. Esse homem vai matar seus 3 filhos,
mata sua esposa, mata a sua sogra. Herodes era um homem iníquo, mau, perverso, com sangue nos olhos. Esse tipo de homem ainda manda matar as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Repare bem, isso aconteceu no Egito, 400 anos de silêncio de novo. E Deus tinha avisado a Abraão: vai ter um período que o meu povo hebreu será escravo. E Abraão deve ter entrado em crise. Como assim? Pois é, vai ficar escravo. Então você imagina 400 anos que Deus não fala, lá no Egito, o povo escravizado, apanhando. Passa-se um tempo, Deus levanta quem? Justamente Moisés. O hebreu, que estava guardado. E aí a gente começa a perceber que Deus começa a revelar, Deus começa a falar, e o povo vai agindo através de uma sarça, que Deus fala com Moisés, e agora você vê um povo sendo liberto. E aí os anos vão se passando. E aí lá era Faraó, e agora tem o tal do Herodes. Descendência de Herodes atrás de Herodes, só geração de maldições. Só que aonde você tem um governo desenfreado, você tem um ambiente desgovernado, você tem lideranças carnais, você tem orgia, você tem maledicência, você tem caos, perseguição, pressões, aonde tem todo esse sistema romano, que antes era faraó, egípcio, depois vem babilônico, e depois ainda vem o romano. Independente do sistema que possa acontecer na terra, o nosso Deus entra na história, o nosso Deus intervém no ventre, o nosso Deus diz: eu começarei a agir a partir de agora, porque eu vou cumprir as minhas palavras proféticas, e quando eu falo, o ventre tem que se preparar. Nessa manhã, comece a se preparar, em nome de Jesus. Ainda esse ano, como era que se diz, não acabou. Deus ordena a bênção sobre o seu povo, Ele pode começar a gerar hoje no teu ventre espiritual uma resposta. Pastor Rubem recebe isso. Deus vai começar a gerar algo, sonhos no teu coração, em que ninguém poderá dizer: eu não creio mais, você não vai viver isso. Deus diz assim: eu não somente creio, mas eu vou fazer você viver. Você tem que agarrar isso. Você tem que crer nessa palavra. Independentemente dos sistemas, não importa quem está no poder na terra, importa é quem está sentado no trono. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso, e a alta do dólar? Eu estou vendo a alta do dólar. Alguém não está vendo? Pastor, o senhor viu o preço da carne? Vi, e comprei menos. Mas eu fiquei perguntando: Senhor, qual é a família hoje que não está tendo nenhuma mistura aí? Me dá o telefone deles. Eu nunca vou esquecer. Dia 31 de dezembro de 23. Estou com a minha família no almoço. Débora preparando uma refeição maravilhosa. Eu falei assim: amor, vou na rua. Eu estou andando na rua, de repente vem assim, manda uma mensagem para o Alex, para a Marley. Eu falei: Alex, vocês estão morando aonde mesmo, hein? Eu falei: pastor, a gente está morando aqui. Ele mandou o endereço. Quando eu coloquei no GPS, deu 5 minutos a pé da minha casa. Eu falei assim: bem, não estava pensando neles. Eu falei assim: amor, vão almoçando, eu vou na casa do Alex. Deus me incomodou aqui no negócio, eu vou andando na rua e chego. Quando eu chego, eu pensei: não, tem alguma coisa errada. Não é possível. E eu entro. Quando eu entro, não tinha sofá, não tinha geladeira, não tinha fogão. E a comida que tinha estava no chão, ou em cima de uma prateleirinha, aqueles pallet. Eu olhei a cama, falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que o senhor quer? Falei assim: pois é, eu te revelei, agora você vai agir. Falei assim: eu estou entendendo o recado. Eu mandei uma mensagem para a nossa igreja, para os líderes, para nossas células. A casa do Alex e da Marley foi mobiliada em menos de uma semana. Você pode aplaudir Jesus por isso?
E não foram só eles não, hoje eles já se mudaram, você tem que ver a casa que eles estão morando agora, no mesmo terreno, mas ele pintou, a dona do terreno todo, está impressionado, está morando o Jesus lá, o Jesus está morando lá com a Dani, o Jesus está morando na parte de baixo, e ele já limpou todo o terreno. Sabe o que eu vi, irmãos? Eu vi uma geração, eu falei isso lá, até vocês chegaram aqui, vocês vão melhorar a nossa nação. Eu falei, Deus trouxe vocês para cá para melhorar a gente, disse ou não disse? Quando eu chego naquele terreno, agora você está achando que tem bagunça lá, que está todo desconfigurado? Não, eles capinaram, arrumaram o terreno, o Alexis foi contratado com Jesus para pintar todas as casas daquele lugar. Você passa lá hoje, irmãos, é um cantinho simples, humilde, mas é um cantinho do céu, porque quando o povo de Deus chega, ele não olha o sistema, ele não olha a crise, ele não vê as impossibilidades, ele chega e diz, esse lugar vai ser um pedaço do céu, porque aqui tem um agente de transformação, aleluia, é isso, irmãos. Não espere nada dos políticos, e pare de idolatrar político, pelo amor de Deus. Vá para 2025 sem idolatrar político, sem achar que aquele é que tem que estar, não, comece a olhar para o Senhor, comece a ouvir a voz do Senhor, porque tem muita gente pensando, que aqueles que deveriam estar lá, se estivesse, como é que estaria o Brasil? Ah pastor, e hoje? Eu não vou entrar nem nesse mérito, eu sei de uma coisa, quem está brincando com Deus, quem está zombando de Deus, Deus não se esquece, irmãos, Deus não se esquece. E pode ser pastor, pode ser presidente, pode ser governante, pode ser a área que for, quando fica caçoando de Deus, brincando com as coisas de Deus, irmãos, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, só com fogo. Deus olhou para Jonas e falou assim, Jonas, vai lá para Nínive. E o desejo de Jonas era, Senhor, destrói todo mundo, porque foi esse povo que matou o meu povo judeu. E Deus fala assim, pois é, mas eu não vejo como você. Só vai para Nínive e fala uma frase. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir tudo isso aqui. Foram 120 mil almas em uma mensagem. É a maior conversão da história da Bíblia. Pois é. Então antes da gente começar a tacar pedra em alguém, vamos começar a arrumar a nossa casa. Diga amém. Antes de você querer olhar para a igreja dos outros e falar, vamos começar a olhar para cá, pastor lá, pastor cá, vamos começar a botar ordem aqui, porque às vezes nós aqui estamos sendo idólatras, estamos levantando homens e mulheres de um jeito, e que Deus assim, não é isso, vocês vão ficar entendendo de que eu estou em silêncio, mas eu estou revelando. E é isso que nós temos que agarrar esse ano, porque diante das impossibilidades humanas, precisamos alimentar o nosso coração com fé, crendo que Deus pode intervir a qualquer momento, e Ele interviu, pastor, porque Deus fica em silêncio 400 anos no Egito, por que Deus fica 400 anos agora nesse período de Malaquias a Mateus, por que Deus está em silêncio comigo hoje? Primeiro, Deus pode ficar em silêncio com o intuito de revelar o nosso próprio coração. Deus está em silêncio. Como é que está o meu coração? Não, eu estou reclamando. E essa palavra coração aparece mais de 900 vezes na Bíblia. E quando você lê coração, não tem a ver com músculo coração, tem a ver com as emoções, pensamentos, desejos. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela está falando exatamente que o nosso coração é enganoso, nossas emoções são enganosas. E de tudo que deve guardar, guarde o teu coração, guarde as emoções, deposite-as na cruz. Salomão está dizendo isso, tome cuidado com os pensamentos, desejos e emoções. Então quando Deus fica em silêncio, ou posso entender que Deus está em silêncio, Deus pode estar revelando ou desejando o intuito do meu coração. Segundo, Deus pode ficar em silêncio só para nos mostrar para onde ou quem estamos correndo. Deus está em silêncio. Eu vou procurar o profeta. Eu vou procurar a profetisa, eu vou procurar o pastor, eu vou procurar a pastora, eu vou procurar a irmãzinha do coque, eu vou procurar alguém. E Deus fala assim, pois é. E Jesus está dizendo assim, vinde a mim todos, sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviarei.
A gente vai procurando as pessoas, a gente procura o templo, a gente procura. Eu, às vezes, quando eu estou assim, numa dinâmica com Deus, eu falo assim, amor, eu vou lá no templo. Eu venho aqui à noite, olho para essas cadeiras vazias, eu começo, às vezes, a pregar aqui, orar, e fico aqui, às vezes, um tempo. Aí teve um Leandro, estava fazendo um serviço aqui na igreja, e a Rony foi embora. E foi de Deus, Rony, você fazer isso, aquilo. E o Leandro ficou preso aqui, ligou para a Sheila e falou assim, estou preso na igreja, me deixaram trancado aqui. Aí sabe o que ele poderia fazer? Reclamar. Dizer, está vendo? Essa igreja aqui, ó, prende crente. Vou prender esse pastor, vou fazer um ao vivo, estou preso na igreja. Vou fazer uma live, vamos descer a marreta, né? Não foi isso não. Sabe o que ele fez? Pergunta, o quê? Está curioso? Não vou falar, estou brincando. Ele entra aqui e sobe aqui em cima. E começa a fazer o quê? Pregar e orar. Porque Deus, eu queria ver esse vídeo, Osmar. Ele começou a pregar. Ele sabe pregar? Não. Ele já pregou alguma vez? Não. Mas, irmãos, quem sabe Deus não ocasionou aquele encontro aqui, para o Leandro ter uma experiência com Deus. Deus vai te colocar em alguns lugares que você não vai entender nada, mas é ali, irmãos, é lá, é naquele ambiente que Deus vai falar assim, olha, eu quero me revelar a você aqui, no meio desse vale de ossos secos, no meio desse meio de prisão, porque quando Paulo está preso, 4 vezes preso, ele não estava murmurando, reclamando, meu Deus, ele estava escrevendo as cartas de Filipenses, Colossenses, Filemão, louvado seja Deus, ele estava pedindo, traga-me, João Marcos, traga-me os pergaminhos, eu não quero parar de escrever, eu não quero parar de pensar no meu Deus, mesmo preso em Atos capítulo 16 com Silas, irmãos, preso naquele tempo, as pernas estavam presas para cima, de cabeça para baixo, era subsolo, não tinha luz, um lugar úmido, um lugar horroroso, fedorento. Paulo e Silas estão presos naquele lugar, e eu fico imaginando a conversa deles dois. Paulo, qual canção iremos cantar? Paulo, o que nós vamos fazer aqui? E eu penso, irmãos, que eles puderam ter dito, Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com quem está. Você pode dizer, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E aí, irmãos, o carcereiro está ouvindo essa canção, o carcereiro está prestando atenção. Um terremoto de Deus entra naquela prisão, aleluia. Quando a terra adora, toca no coração de Deus, Deus causa um terremoto naquele lugar. Aquele carcereiro puxa a espada no escuro, e Paulo diz, não se mate, não faça isso. Na prisão, o apóstolo Paulo está salvando vidas. Na prisão, a revelação que veio antes, Paulo não está murmurando, Paulo está adorando, e quando você adora, o tremor de Deus vem sobre aquela prisão. Não tem prisão alguma que pode te prender, que pode te anular, que pode te matar. Se você adora, Deus arrebenta as correntes, Deus quebra o jugo, Deus estralhaça todas aquelas vozes, porque a voz de Deus é poderosa. Ah, irmãos, aquele lugar recebe um tremor de Deus.
E aí nós temos a visão clara de que Paulo e Silas estão livres daquele lugar. Mas o carcereiro é salvo. O apóstolo Paulo lá na casa desse carcereiro, toda a família dele foi salva. Você, faz assim com a sua mão direita, faz assim. Eu declaro em nome de Jesus, você esse ano ainda, nos lugares mais desafiadores que Deus te colocar, eu vejo em nome de Jesus um carcereiro sendo salvo, uma família sendo salva. É lá, naquele lugar mais esquisito, naquele ambiente, recebe isso, meu filho, recebe isso. Em nome da tua família, você verá a glória de Deus se manifestando lá. E em 2025, batizaremos essas pessoas para a honra e glória do nosso Deus. Diga amém. A banda pode vir. Deus pode vir em silêncio, ficar em silêncio para percebermos se temos autocontrole ou não. Deus pode ficar em silêncio para sermos moldados à sua vontade. Eu vou continuar essa palavra à noite. Fiquei só num ponto. Mas Deus quer que a gente continue à noite. Pastor, está lá João Batista, doido para nascer. O sistema todo. Zacarias está no templo. E aí vem isso que Deus ministrou ontem à noite ao meu coração. Zacarias está lá, escalado. Era sorteio. E cai Zacarias. Caiu do nada. Não, Deus estava no controle. Então agora Zacarias vai para o templo, vai para aquele ambiente religioso. Só que eu viajo um pouco, minhas heresias de vez em quando. Eu penso que na cabeça de Zacarias, ele faz uma leitura do exercício sacerdotal desde Arão e de Abias. Todo esse tempo eles faziam a mesma coisa. Todos esses anos, irmãos, são mais de 3.000 anos até a vinda de Jesus. 3.600 aproximadamente. Agora você tem o Zacarias caindo numa escala e entrando naquele ambiente. E eu posso imaginar, minha esposa é estéril, eu e ela, a gente tem orado e nada acontece. Um silêncio profético de 400 anos. Como é que eu vou adorar? Como é que eu vou servir? Que culto eu vou prestar? Não vai acontecer nada lá dentro. É mais um culto, é mais um momento, é mais um sacrifício a ser limpo, é mais recolhimento de ofertas, é mais a leitura dos livros, é mais isso. E ele chega naquele lugar, e foi naquele dia. Olha por que você está aqui hoje. Ah, vai ser mais um culto? Ah, vai ser mais um momento? Vai ser mais um louvor? Ah, não foi não. Eu experimentei algo no meio dos louvores aqui. Não se acostume com as coisas de Deus. Foi naquele dia. Eu creio que é hoje pela manhã. Quem está aqui no ao vivo, preste bem atenção. O hoje de Deus chegou. O fim do silêncio profético chegou. Agora Zacarias está dizendo: como? O anjo desce, ele fica abalado. E o anjo Gabriel disse: eu estou sempre na presença de Deus, e trago um recado para você. Você será pai, Isabel será mãe, e o nome do menino será João, e ele será grande aos olhos do Senhor. Não tomará bebida fermentada, porque será um nazireu, um separado de Deus. E quando Zacarias ouve tudo isso, qual deveria ser a resposta de uma revelação profunda de Deus? Eu carrego isso, eu vou levar esse recado para Isabel, eu vou viver isso, eu não vou abrir mão disso. Não, ele não diz, ele diz assim: como? Se eu já tenho idade e ela é estéril. E o anjo diz: pois é, o recado era aquele, por você não ter recebido e ter sido incrédulo, você vai ficar mudo até o neném nascer. Tem muita gente que não está recebendo as bênçãos, porque a incredulidade, que é a oposição à fé, governou o coração. Tem gente que chega no culto pensando no ontem ou acelerando para o amanhã. Não, Deus está aqui. O altar de Deus está sendo levantado.
E aonde tem oferta, onde tem vida no altar, tem fogo derramado por Deus, tem ação de Deus sobre nós. Não é um momento de culto, é o culto. E se for o último, como alguém disse aqui nessa altar, e se for o último culto, como chegaremos diante de Deus? Oh Pai, obrigado, eu entreguei tudo que eu podia naquele último culto. Ou Deus falar para mim: meu filho, que adoração você me prestou, não somente a sua vida, mas aquele último suspiro lá no leito de morte, lá na cama, você me adorou, quando o seu casamento estava indo para a UTI, o seu filho estava quase morrendo, o seu marido estava quase perdendo a vida, e você estava no altar me adorando. E quando o exame chegou e era para uma cirurgia no crânio, você veio para o altar, você pegou sua família e disse: hoje nós vamos adorar o nosso Deus como família espiritual. Foi naquele dia que Zacarias ficou mudo. Mas você sabe que depois ele se torna pai. Eu vou continuar a noite. Fica de pé no seu lugar. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você quer ser parte de uma geração que não seja muda ou mudo espiritualmente? Pastor, eu não quero ser incrédulo. Isso já é muita coisa, se não tudo. Eu só não quero ser incrédulo. Pastor, eu não quero ouvir e rejeitar. Eu quero ser um filho que ouve e age. Porque Zacarias ficou mudo, irmãos. Uma paternidade muda. E talvez os teus pais tenham sido pais mudos, mas a Bíblia vai dizer que João Batista foi a voz do que clama. Nessa manhã, teus pais ficaram mudos talvez, espiritualmente falando, mas você é o filho que vai ter uma voz do grito de Deus dentro de você. Você quer ser um filho hoje de Deus, que vai ser essa voz de Deus onde você estiver? Em nome de Jesus, deixa o seu lugar, vem para cá, vamos orar juntos aqui no altar. Eu quero ser esse filho que carrega essa voz de Deus, essa mensagem de Deus. Eu não vou abrir mão disso. Isso, vem, em nome de Jesus. Nós vamos